A Turma da Mônica com certeza é uma das franquias de desenho de gibis que mais fazem sucesso no Brasil e também em alguns outros países, tendo vendido cerca de mais de 1 bilhão de gibis, contando também com edições extras e temáticas que foram lançadas. Não é de se esperar que dentro dos mais de 60 anos de história da franquia, alguma coisa tipo uma historinha, um gibi jamais lançado ou até algum personagem descartado tenha se passado despercebido até para os mais fãs da franquia. Então, no vídeo de hoje, eu irei trazer aqui para vocês alguns casos de mídias perdidas da Turma da Mônica. E lembrando que eu vou estar utilizando o site Lost Media Brasil como fonte de roteiro do vídeo. O link desse site vai estar na descrição do vídeo. Bom, o seu like nesse início de vídeo é crucial para que o YouTube entenda que você está gostando do nosso conteúdo e assim divulgue para mais pessoas. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Consp e vamos para o vídeo. Bom, o nosso primeiro caso de mídia perdida não é muito bem em si da Turma da Mônica, mas sim de um dos seus antecessores, que é a Histórias em Quadrinhos do Bidu. Era uma revista de histórias em quadrinhos brasileiras, voltada para o público infantil, e foi criada por Maurício de Souza e lançada pela editora Continental em 17 de março de 1960. Teve apenas 8 edições lançadas. O Maurício, nos anos 50, criou esse personagem, que é um cachorro, que mais tarde faria parte da Turma da Mônica. Ele começou a lançar essas historinhas do Bidu na revista Zastras, que também eram de histórias em quadrinhos. E antes de 2015, as revistas do Bidu eram consideradas extremamente raras, mas em 3 de setembro de 2015 foi lançada a coleção histórica do Maurício, que juntava todas essas histórias da revista do Bidu e das Zastras. Segundo o livro, o próprio Maurício não tinha as revistas, mas jurava que as tinha. Felizmente, eles encontraram todas essas revistas em um arquivo morto dentro da Maurício de Souza Produções, mas ainda haviam edições das Astras com páginas cortadas. Por causa disso, eles tiveram que ir atrás de colecionadores para obter essas páginas. Bom, se vocês quiserem mais informações sobre esses gibis do Bidu, vou deixar um link na descrição de um vídeo do canal do Tudo sobre a Turma da Mônica, em que ele fala sobre essas historinhas do Bidu, entre outras. Capitão Picolé foi o primeiro personagem criado por Maurício de Souza em 1947, quando ele tinha apenas 12 anos. Porém, o Maurício vendeu essas tirinhas artesanais do Capitão Picolé para os seus amigos do colégio. Além disso, o Capitão Picolé chegou a aparecer nas HQs da Turma da Mônica, que não sabemos a edição ao certo, mas como antagonista, que usava trajes de super-herói e com um visual totalmente repaginado. Em 1965, quando os personagens do cartunista Maurício de Souza começaram a se popularizar no Brasil, ele, junto com sua filha Mônica, que na época tinha 5 anos de idade e que também serviu de inspiração para a criação da personagem Mônica, foram convidados pela equipe de produção do programa da Hebe Camargo para uma entrevista. Maurício preparou painéis tematizados para o cenário, no qual continham ilustrações de seus personagens, de acordo com o próprio Maurício, no qual ele escreveu em uma das suas crônicas publicadas no antigo site da Turma da Mônica, em 24 de março dos anos 2000. A edição do programa foi transmitida na antiga TV Excelsior, porém, em recentes posts do cartunista em suas redes sociais, como no X, o antigo Twitter e Instagram. Depois ele afirmou que foi transmitida na TV Paulista, e não há nenhum registro em vídeo dessa edição. A atração provavelmente era transmitida ao vivo na emissora. As gravações diretas e programas com uso de filmadoras já eram impossíveis no país. O que resta da entrevista até agora são apenas 5 fotos que foram divulgadas pelo próprio cartunista, sendo disponibilizadas em sua crônica publicada no antigo site da Turma da Mônica e em seu perfil no Twitter.
Horácio foi um filme em animação computadorizado, baseado no personagem Horácio, da Turma da Mônica. O filme seria produzido pela Maurício de Souza Produções, em parceria com a Estúdio Digital 21. A estreia foi prevista para 2010 e depois adiada para 2014, porém o filme nunca foi lançado. Segundo as informações divulgadas, o filme seria produzido em inglês, buscando ganhar divulgação internacional. No entanto, haveria a produção de uma dublagem para o Brasil. Apenas um teaser e uma imagem do filme estão disponíveis, e também uma foto em 3D dos personagens Horácio e Lucinda, e não se sabe se o filme chegou a ser finalizado. Máquina de Quadrinhos da Turma da Mônica foi um site lançado pela MSP e pela Lector.com no dia 9 de setembro de 2009, em homenagem ao aniversário de 50 anos dos personagens. Nele, você poderia, como o nome já diz, criar os seus próprios quadrinhos e historinhas, usando personagens e cenários disponibilizados pelo próprio site. Depois de passar pela moderação, é claro. A história poderia ser visualizada e avaliada pelos outros usuários. Caso ela tivesse muito destaque, poderia ir para a aba inicial do site. A partir de 10 de agosto de 2010, ele foi lançado também em CD, o que passou a permitir que as histórias fossem salvas nos computadores, apenas do sistema Windows, e até impressas. No dia 11 de novembro de 2011, foi anunciado pelo próprio site que ele teria uma parceria com a R7, serviço de notícias da Record. Mas durante o ano de 2013, depois de algumas polêmicas envolvendo até histórias de cunho adulto e a retirada de moderadores, o site passou por uma manutenção e impediu que novos usuários fizessem o cadastro. A MSP argumentou que o site estava passando por problemas de segurança. Ele foi derrubado no dia 19 de abril de 2013. O site, por ter sido retirado do ar definitivamente, não pode ser jogado de forma oficial, além de que ninguém o preservou até 2024. Só restavam imagens e vídeos mostrando como era o seu funcionamento. Em 11 de julho de 2024, o usuário do Reddit, Kaishi Animator, criou um subreddit de um fórum relacionado à máquina de quadrinhos no site. Ele conseguiu comprar o CD-ROM do jogo através de um vendedor no Mercado Livre. Com esse resultado, o jogo foi preservado na internet, especialmente no Internet Archive, dias depois da compra, fazendo com que a máquina de quadrinhos fosse finalmente encontrada. Mônica e Cebolinha no Mundo de Romeu e Julieta é um filme brasileiro de 1979, dirigido por José Amâncio. O filme é baseado na história de Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Acho que todo mundo deve conhecer, né? E a série de histórias em quadrinhos de mesmo nome de Maurício de Souza, estrelada pela Turma da Mônica, originalmente encenada no teatro em 1978, com uma adaptação em quadrinhos ilustradas por M.T. Acosta e outra em LP, pela editora Abril, saindo no mesmo ano. A adaptação em longa-metragem da peça foi filmada em Ouro Preto, em Minas Gerais, como um especial de Dia das Crianças, na Rede Bandeirantes. No ano de 1989, após 10 anos da exibição original na TV, o filme foi lançado em vídeo doméstico, no formato de fitas VHS, distribuído pela extinta Transvídeo. Não há tantas informações sobre o áudio original do filme, mas especula-se que as vozes dos personagens eram diferentes, pois como o filme foi lançado no formato de fitas VHS em 1989, foi realizada uma nova dublagem para a obra, com o elenco do desenho fazendo as vozes dos personagens apresentados. A única prova que esse áudio realmente existiu foi pelo álbum do mesmo nome, lançado em LP. As músicas foram gravadas na mesma peça em que o filme foi filmado, e as músicas dos personagens Cebolinha e Cascão teve suas vozes diferentes no álbum, que talvez foram usadas na versão original do filme. Já na versão lançada em VHS, as vozes gravadas para as músicas já eram um pouco diferentes, porém, as versões originais das músicas das personagens Mônica e Magali foram mantidas na versão de 89, além das músicas de abertura e encerramento da
peça. Até agora, a obra já pode ser encontrada na internet, focando mais na versão lançada em VHS. E sobre o áudio original do filme, que já foi exibido na TV em 1979, está quase completamente perdido, restando apenas o álbum que está disponível na internet. Eu vou deixar o link dessa peça, que foi filmada em VHS, na descrição do vídeo. Também vou deixar o link do LP completo no YouTube, para vocês darem uma escutada depois. Os 10 Ajustados foi uma série de tirinhas produzidas por Maurício de Souza e publicadas dentro da Folha de São Paulo, e também no Folha da Noite e no Correio Paulistano, em 1966. As tirinhas contavam as aventuras de uma família muito louca, que morava num cortiço da Rua Augusta. As tirinhas eram uma sátira, onde cada um dos 10 elementos da família se posicionavam de uma forma diferente sobre a sua difícil realidade social. Os nomes dos personagens das tirinhas eram Teco, Carolina Justo, Eugênio Justo, Alfredo Justo, Velho, Velha, Neco, Nelita e Combinha. Por muito tempo, apenas uma imagem de Os 10 Ajustados estava disponível, que era uma foto em baixa qualidade do Teco e do Velho. Mas no final de 2022 foram encontradas imagens dos personagens Teco e Carolina Justo, junto com algumas informações sobre eles em um gibi da Turma da Mônica. Bom pessoal, esses foram alguns casos de mídias perdidas da Turma da Mônica. Espero que vocês tenham gostado. E ainda temos mais casos de Lost Mídias perdidas da Turma da Mônica, que eu irei deixar para trazer na parte 2 desse vídeo. Então, se você gostou do vídeo, peço a vocês deixarem o seu like para que o YouTube divulgue para mais pessoas. E também deixe o seu comentário para dizer o que achou do nosso vídeo. E se você for novo por aqui, já se inscreva-se no canal para estar recebendo mais conteúdos assim. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Consp e até mais.